Shalom, shalom. Pois é, quando eu era criança, muitas vezes eu via tanta injustiça, tanta coisa errada, tanto sofrimento, e o que acontece? E alguns momentos eu pensava, ou eu perguntava, né? Não é possível que tanta injustiça, tanta coisa, e que exista um Zeus. Então, aquilo ali foi muito tempo, mas aí eu fui aproximando, né, das escrituras, de alguém, procurando. Eu não larguei de procurar. Eu não falei, não existe. Certo? Eu conheci uma pessoa que falou, né? Trem é desse jeito aqui, eu vou partir logo por que der e vier. Em resumo, ele falou assim, o trem é desse jeito mesmo, é um caos, e eu tenho de permanecer vivo, seja do certo ou do errado. E ele se deu mal. Eu já peguei outro caminho. Então é o seguinte, se Zeus existe e ele apareceu para outras pessoas, ele vai aparecer para mim também. E se ele existir, eu vou trabalhar para ele. E se ele não existir, pessoa chegou, né, mãe? Pessoa chegou, veio com essa conversa, eu já tenho já prontinho para poder dizer para ela assim, ó, isso aí é uma besteira, isso aí é uma perca de tempo, isso aí não me convence, você é uma pessoa desinformada, hoje, né? Não naquela época. Você é um alienado, você é um fraco. Mas eu fui vendo, eu fui analisando, eu fui aprofundando, eu fui procurando, e eu vi que eu estava enganado em muitos aspectos. E depois de muitos anos, vamos supor que nesse caso aí eu tinha 8 anos, né, eu já tive alguma experiência abaixo dessa data, só que eu não sabia, eu não tinha noção. Mas eu já tinha experiência com o Criador já falava comigo audivelmente, mas dormindo. Mas eu não cria de fato, de verdade, que para mim era uma coisa que, mais uma das coisas da vida, né, que eu não conseguia explicar. Então, depois que eu tive o contato, né, com o sacerdote, com o profeta, né, que tinha o Ura Hakadosh, o Espírito Santo, e depois de receber uma oração de libertação e ser expulso aquele mal, e vindo o Espírito Santo, com o passar do tempo, eu vi que valia a pena, que tinha sentido. E lá pelos 20 e poucos anos que eu vim a crer de verdade, mas é um processo infinito, né? Cada dia eu tenho uma experiência diferente que me leva a crer ou me leva a duvidar, né? Então vai depender também de mim. Nós vamos fazer ficar de pé, nós vamos fazer uma oração que, soberano, eu te peço pelo Antônio, eu te peço pela Lázara, te peço pelo Dom, eu te peço em todos os sentidos, que coloque o seu Malahim aqui e que se estabeleça a tua vontade e nos dá a resposta em todos os sentidos que nós precisamos na nossa vida. Eu te peço que venha dar a resposta para o Dom, para o Antônio, para minha mãe, para o João, para o Isaías, para o Francisco, por todas as pessoas que se relacionam comigo, que congrega, que faz, que realiza. Eu te peço que assim seja. Pode sentar. Então, você vai descobrindo algo na escritura e vai descobrindo o quê? Por exemplo,
essa parte aqui. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Quando eu vejo essa passagem, eu entendo que há uma razão e uma lógica. Então é o seguinte, se eu quero ter uma vida plena, uma vida de qualidade, eu tenho que fazer por onde? Se eu não quero, eu faço igual o pagodeiro, ou seja, deixa a vida me levar, ou vida leva eu, a coisa vai, certo? Então, e se eu decidir pelo mal, eu vou ter os benefícios do mal, certo? Só que geralmente eles são destrutivos, né? Então, tem a outra parte que diz o seguinte, o reino dos céus, do Chamaim, é tomado por esforço e sacrifício. Imagina, Dom? Então, o que eu quero, o que você quer, que todas as pessoas querem, uma vida plena, é tomado por esforços e sacrifício. O que é tomado? Tomado, certo? Não é simplesmente querer, não. Tomado é você se preparar, entendeu? Botar toda a tua força, assim, partir para cima. É assim, é assim, é. Ou seja, não tem aquele negócio, é ou não é, não. É. Então o que acontece? Aquele negócio que eu estava te falando. Existe muito mistério. Nós vamos falar no aspecto do financeiro depois, certo? Existe um segredo, que eu vou fazer uma palestra, construindo os pilares, né, da possibilidade. Eu, você, todas as pessoas têm de construir os pilares que sustenta, construiu os pilares da possibilidade daquilo que eu quero. Então, tem uma possibilidade, certo? Eu tenho de construir. Entendeu? Não é de qualquer jeito, não. Não, espera aí para deixar. Agora não vai atender ninguém, não. Certo, pessoal? Então, se tem uma possibilidade, tem de construir. Então, o que acontece? Eu, você, qualquer pessoa que quer uma vida plena de qualidade, uma vida saudável, certo? Tem o quê? Os princípios, certo? A base da prática para aquilo estabelecer, acontecer. Vai falar isso aí numa outra parte, né? Lá no começo, no Gênesis, né? Abel matou Caim, Caim matou Abel, ou seja, não interessa. Interessa que o assassino, Deus falou para ele o seguinte, olha, o teu desejo é contra ti, cabe a ti dominar. Então, o meu desejo quer me destruir, cabe a mim dominar, certo? Se o Criador existe, não é que ele vai fazer tudo por mim, mas a partir do momento que eu fizer a minha parte, se eu quiser, entendeu? Pedir ajuda para ele, ele vai me ajudar, certo? Então o que acontece? Por quê? Porque é o seguinte, nós, certo? Ser humano, nós temos a liberdade total. Aquela história do que o Criador quer me espionar, quer me pegar ali e me manipular, isso quem é Satã. Ele nos deu liberdade total. Liberdade para nos destruirmos ou para nós conseguirmos a vida plena, né? E a vida vindoura na plenitude com ele, não no céu, mas no 7º milênio, com a terra restaurada, certo? Com a terra sem doença, sem morte, sem mentira, sem fracasso, sem tristeza. Então, o que acontece? Então, veja só, eu quero fazer uma oração concordante, né?
tefilá, em hebraico, né? Com todos vocês. Vamos ficar de pé, vamos fazer bem forte. Vamos ficar de pé, bem forte. Fala bem forte. Criador, nesse momento, eu estou aqui te pedindo perdão, mas pedindo também que me fortaleça, me dê força para mim lutar e vencer todo o mal dentro de mim e no meu caminho. Nesse momento, eu te peço, me dê força para perdoar aqueles que eu tenho de perdoar. Faz um milagre na minha vida, porque eu preciso, mais do que princípios, inteligência, eu preciso de milagre. Eu te peço que assim seja, agora e sempre. Amém. Então, toda rabá só mais uma coisinha. Ele diz, olha, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, o que acontece? Então, aquela história que ensinaram para nós, ou falaram para nós, entendeu? Que é pesado, que é difícil, que é ruim, é mentira. Porque ele diz isso. O próprio Machir diz, vinde aprender de mim, sou manso e humilde. Manso e humilde. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Né? Então, eu quero também, da próxima vez, ou vai ser o motivo de um estudo, o Criador Ial é bondoso, infinitamente bom. Também, os profetas, né, eles tiveram muitos e muitos milagres. Então eu vou citar, colocar os profetas, os milagres do profeta. Por exemplo, tem um profeta que mesmo depois de morto, ele ressuscitou, ou seja, um defunto. Aí eu lembro do meu tio. Meu tio fala o seguinte, numa reunião dessa, assim, eu queria estar lá para ver. Por quê? Porque é difícil acreditar. Certo? É difícil acreditar. Então, o cara morto, mesmo depois de morto, ele ressuscitou um defunto. Você já pensou um dia em ouvir uma história dessa? Ouvir uma história dessa? Você já pensou um dia? Eu vou mostrar para vocês. Certo? Você eu não sei, mas eu vou mostrar para vocês que esse fato aconteceu. Quando o cara era vivo, ele venceu exércitos. Entendeu? Um cara, sozinho. Só para falar, o trem acontecia. Morreu, teve uma guerra, a bagunça, o cara guerreando lá, certo? Muitos mortos. Abriram lá o sepulcro dele lá na guerra, na briga, mas eles lá pegaram, jogaram o morto dentro, não sabia que era o túmulo dele, né? E o cara reviveu na hora. Aí que eles foram ver, foram imaginar que era o túmulo de um grande profeta. Isso não tem lógica. Certo? Isso não tem lógica. Não estou falando aqui de lógica. Certo? Então, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Certo? O Machia, ele é o autor e consumador da nossa fé. Se ele não ajudar, se ele não fazer eu crer, eu não consigo crer. Então, ele vai gerar em mim uma fé, certo? E eu vou conseguir crer, ou seja, isso é um processo que aconteceu comigo. Então, quando eu falo, você que está aí do outro lado na internet, então, se você continuar a assistir os nossos vídeos, fazer direitinho, ser humilde, o que acontece? Você vai conseguir ter uma fé viva e vai realizar milagres na sua vida primeiro, certo? E depois na vida dos outros. Então, a próxima etapa, nós vamos fazer o impossível. Então, Boker Tov, você que nos assistiu até aqui, tenha certeza
que o Criador criou o homem para ser eterno. A morte, a doença, o sofrimento, a mentira, a traição, a covardia, a depressão, a miséria, não são coisas que foram planejadas pelo Criador, mas sim construída pelo homem. O homem constrói a destruição. Então, na própria Torá, está dizendo, está nos orientando, porque Torá, tradução de Torá para o português, né, significa instrução, e não lei, como os cristãos aprenderam, né? Eu quero deixar bem claro, você que está acompanhando esse vídeo, que nos assistiu até aqui, eu quero deixar bem claro que a ideia de morrer, que não é aceita pelo ser humano, né, ela é correta, e com certeza você não deve aceitar essa situação, porque essa situação ela foi imposta a partir que o homem desobedeceu e está sob punição. O plano do Criador, o soberano de Israel e de toda a humanidade, é que nós sejamos eternos igual a Ele. O ser humano se adapta a tudo, ou a quase tudo, né? E eu não posso deixar de dizer que o soberano de Israel, ele deixa bem claro que não é para a gente conformar com o corrupto, com o errado, com a morte, com a doença, com o fracasso, com a mentira, tudo que essa sociedade hoje vive e promove, mas temos de transformar com a renovação da nossa mente, com a mente do Machia, com a inspiração do Machia, com o exemplo que o Machia fez, né? Então, veja só, eu quero deixar bem gravado na sua mente que a doença, a morte, a miséria, o sofrimento, a depressão, o engano não deve ser aceitado, né? O Criador nunca desejou isto para o ser humano. Somente o ser humano, né, que persegue os caminhos da destruição, né, é responsável, é o que constrói as suas próprias vidas, o sofrimento. Por quê? Porque não tem a Torá, não tem a instrução do Criador. Mas você aí, cristão que está me ouvindo, fala, Torá é lei. Não, é uma mentira. A tradução de Torá é instrução, certo? Não é lei, é uma mentira da grande prostituta da Igreja Católica Apostólica Romana tradicional, é aonde as suas filhas, Igreja Católica Apostólica Romana protestante, evangélica, continua nos mesmos ensinamentos, nas mesmas crenças da mãe, sendo que tirou poucas coisas do cardápio da destruição. Você que quer se tornar saudável e apto a habitar no mundo vindouro, continua no nosso canal que você vai se tornar um ser saudável e alcançar a eternidade da forma que o Criador
idealizou, planejou. Então, shalom, shalom, até lá.